Vamos nos preparar com a mensagem, Minutos de Sabedoria. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para dessedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. A residência para protegê-lo e você, o que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Então, é bem pertinente essa mensagem para a gente refletir que nós temos levado de contribuição, pois nós somos seres infinitamente abundantes, recebemos tanto da vida. Desde criança, inúmeras pessoas passaram pela nossa vida e cada um deixou, algo em nós, sejam os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos professores, os nossos colegas, os amigos, os familiares, mais distantes, mas todos de alguma forma afetam a nossa vida, seja através de conselhos, através de inspirações, e nós sabemos que todos, certamente, deixam as lições que devemos aprender, e a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, mas nós, como eternos pedintes, então, aquele diz, a terra espera pelo seu auxílio. E aí, o que você está dando em retribuição? Então, a terra, a Gaia, que é um codinome, é um nome similar, mas a nossa irmã Gaia nos recebe de braços abertos e nós somos como células dessa grandeza, desse planeta que nos recebe com muito amor, e nós precisamos reconhecer o que nós estamos ofertando, qual tipo de energia que nós estamos levando para a Terra. Muitas vezes a gente sente uma densidade e a gente deita debaixo de uma árvore, imediatamente o nosso bem-estar é renovado, o nosso bem-estar vem de pronto. Então, a natureza, ela é muito benéfica para toda a humanidade, mas nós só desmatando, só achando que os nossos interesses é que importam. Então, isso tudo denota ainda muito atraso. E aí, vamos iniciar aí o nosso culto, fazendo uma prece, aqueles que estiverem, pode colocar um copo de água, para que no final a água seja fluidificada. Então, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos, pedir mais uma vez que a espiritualidade possa depositar, que possa fazer uma transmutação de energias que não servem para este ambiente, que não servem para a harmonia deste lar, que neste momento possamos abrir as portas, a porta física, mas também a porta do nosso coração, a fim de que possamos trabalhar em nós a renovação através das lições que iremos ler hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa doutrina
maravilhosa possa reverberar em nossas vidas os frutos mais conscientes, a serenidade que necessitamos para enfrentar as adversidades sem desesperar. Mestre Jesus, abençoa aqueles que sofrem, mas em especial aqueles que fazem sofrer. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, abençoando cada pessoa que aqui irá sentir esses eflúvios através dessas lições que iremos estar relatando através da leitura do Evangelho, da realização do culto do Evangelho no lar. Nesta noite bendita, Mestre Jesus, te pedimos a autorização de Deus, a autorização de Jesus, o protetor, o construtor deste planeta, sendo o governador que rege, o governador que veio para nos ensinar a humildade, o amor incondicional e a fraternidade. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Que assim seja. Então, a leitura, né, que hoje nós iremos fazer é a leitura, o capítulo é Não Vim Destruir a Lei. O nome do capítulo é Instrução dos Espíritos, a Nova Era. E aí tem subtítulos, né? Tem alguns itens, porque ele é grande. E a gente já leu alguns itens e a gente vai ler hoje o 11º item da Nova Era, desse capítulo Não Vim Destruir a Lei. E esse capítulo ele nos diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que chamam.
Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota: dar-se-á, venha, Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito, porque não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, aqui vem trazer sobre essa parte que quando a gente está na matéria, quando somos seres humanos na carne, a gente tem crenças que ficam, às vezes, muito entranhadas, ficam muito no nosso inconsciente. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade enorme de se abrir para novas perspectivas, para novas compreensões. A gente se apega muito à letra. E a gente percebe das dificuldades que nós temos dessa nossa mudança, da nossa transformação. E Santo Agostinho teve, né, na Terra, essa oportunidade de se transformar ainda, antes de retornar, né, à pátria espiritual. Então, ele não desfez, né, as ações, não tem como desfazer ações, né, depois que a gente tem já essa condição de, devido à crença, que seja católica, que seja evangélica, a gente agir de acordo com aquele nível de consciência que a gente tem naquele momento, ok. Então, tem, inclusive, né, sempre é uma lembrança de que há muito será cobrado a quem muito foi dado. E se naquele momento ele já era um homem de bem, e assim, a gente percebe que ele teve as dificuldades, mas quando ele retornou à pátria espiritual, ele se reconheceu numa condição muito diversa. Por quê? Porque é uma questão do preparo, né, do espírito. Se quando católico ele não acreditava na reencarnação, depois que ele desencarnou, ele caiu em si e caiu o véu, né, que estava obscurecendo, né, a mente, a visão dele. Tanto é que quando a gente desencarna, a nossa percepção é outra. Então, fazer como
ele fazia aqui na Terra, né? Fazer essa autoanálise do nosso dia, como foi o nosso dia. Então, ele acaba sendo uma inspiração para muitas pessoas que se adentram na doutrina, porque sempre nas passagens do Evangelho é relembrado, fazei como Santo Agostinho fazia. Ele analisava diariamente o seu dia e analisava e pensava o que eu poderia fazer de melhor no dia seguinte. Aquilo que ele se equivocou, que se excedeu, que no dia seguinte ele botasse foco, atenção, para que no dia seguinte ele não repetisse o equívoco. E assim ele teve uma grande evolução. E assim serve de inspiração para nós que estamos aqui passando, né, pelo planeta aprendizado, né, um planeta escola, um planeta prisão. E nós sabemos, né, que grande dificuldade nós enfrentamos perante as nossas sombras, os nossos equívocos. E aí, essa passagem, ela é bem interessante, porque a gente sempre está com essa oportunidade de se abrir, de se transformar, de se reformular, de fazer brilhar a nossa luz. Porque o próprio, né, Jesus falou, vós sois deuses. E a gente, com certeza, hoje, nessa certeza de que, de fato, somos parte, né? Se nós sabemos que somos parte desse Deus grandioso, né? Que somos parte dele, nós não estamos separados dele, então isso é fato. E aí, Santo Agostinho foi um dos que trouxe grande contribuição para a doutrina espírita. Ele trouxe muitas mensagens, né, na época de Allan Kardec, em Paris, na confecção dos livros, a confecção, inclusive, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que as mensagens vieram também através dele. Então, a gente sabe, né, que de tudo tira-se um lado bom. E aí, isso é que importa, né, porque cada um traz a sua contribuição no seu nível de consciência, mas que sabemos que juntos estamos co-criando essa nova terra através dessas informações, né, que traz para nós muito consolo de que a vida após vida é muito mais pujante, é muito mais significativa. Não que a Terra não seja, né? Nós estamos falando, não se trata disso. É porque fica muito mais claro, muito mais lúcida a nossa consciência no plano espiritual. E foi isso que aconteceu com Santo Agostinho. Então, para nós, né, é motivo de muita alegria nesta noite de hoje trazer essa mensagem, né? Uma mensagem do capítulo Não Vim Destruir a Lei, assim, né? A lei que Jesus falou. E aí vem essa contribuição de Santo Agostinho para nós entendermos que todos, nós juntos, a gente ajuda a Terra a cada vez mais se melhorar através desses exemplos, desses espíritos grandiosos. Próximo capítulo é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, a gente vai finalizando aqui mais esse culto do Evangelho. Então, normalmente a gente faz em 20 minutos ou meia hora. E aí, hoje, eu quero trazer a leitura de uma carta sistêmica para que a gente possa receber um recadinho, né? A gente sabe que é sempre importante nós entendermos que os mestres trazem para nós. E aqui a carta diz o seguinte: até quando você vai seguir se comparando? Até quando você vai focar mais na falta e menos no que tem? A mudança que você tanto clama depende da postura e olhar
o que tem sobre a vida. Comece transformando a sua visão de mundo aí dentro e tudo à sua volta será impactado. A sua riqueza não está fora, e sim dentro. Afirmação: tudo que me cerca é abençoado. Olha que carta legal, né? Porque muitas vezes, aí inclusive ele falando, né, da mensagem aqui de Jesus, dessa riqueza que cada pessoa, que cada ser tem, e às vezes a gente foca, a gente se ilude que a gente vai ser feliz quando a gente tiver tal coisa. A gente se ilude achando que vai ser feliz se tiver um casamento. Outros se iludem quando tiver tal recurso, que fizer uma tal viagem. Não se trata do que está fora. Isso a gente sabe que é verdadeiro, porque quando Jesus aqui esteve, ele nos exemplificou, né? Nos trouxe o exemplo de que a verdadeira felicidade é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem. Não se trata de valores, não se trata de ilusões, de excessos, muito pelo contrário. O simples, a alegria de servir, a alegria de ser instrumento de Deus na terra, é ser espelho para aqueles que estão ao redor, que sirvam desse reflexo, né, da divindade. E eu acho muito interessante, eu gosto muito das cartas sistêmicas, porque traz essas reflexões, que a mudança que tanto você clama depende da postura e olhar com o que tem sobre a vida. Então, não se trata do que a gente tem, trata-se daquilo que a gente é, da pessoa que a gente está se tornando nessa jornada. Porque a vida é uma jornada que tem início, meio e fim, mas não fim da vida, porque a lei da reencarnação nos prova exatamente isso. Nos prova que a lei de justiça, ela de fato é assim, justa. E nós sabemos que os nossos equívocos vão necessitar de reparação, que também a gente às vezes se propõe a vir como missão, né? Como algo que a gente recebe, alguma habilidade que a gente já tem, para que a gente possa se transformar num medianeiro, né? Mesmo que sabendo ainda das nossas falências, mas que neste momento a gente tenha certeza de que a gente não está sozinho, nós estamos sob a tutela de espíritos de grande envergadura, de grande hierarquia moral, e aí a gente está, nós, né, precisamos estar sob essas inspirações para que a gente possa realizar a nossa tarefa aqui na Terra. Nós estamos aqui a passeio, é fato, mas o mais importante é a gente se reconhecer uma divindade e que a gente possa expandir mais, cada vez mais, o nosso coração, e que possamos amar cada vez mais a nossa própria vida, amar as pessoas, amar esse momento de transição, para que a gente possa assumir, né, tomar as rédeas da nossa vida e não ser impactado, né, com os obstáculos. Que Jesus abençoe cada lar que aqui chegar e estejamos juntos aí nessa jornada de transformação, que é necessário a reforma íntima para que possamos trilhar a nossa jornada de retorno a Deus nosso Pai. Então, vamos mais uma vez fazer a prece de encerramento, pedindo aos mentores que abençoe as nossas águas, abençoe os nossos entes queridos,
Abençoe, enfim, todos aqueles que sofrem mais do que nós. Mestre Jesus, nesses instantes, através desse contato com a espiritualidade amiga, que juntos possamos, nesta conexão com a espiritualidade superior, trazendo os recursos para apaziguar as dores nos hospitais, apaziguar as dores nos lares onde existem pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas estressadas, pessoas com desequilíbrios mentais, pessoas ligadas ao medo, devido à transição planetária, muitos incômodos vêm trazido desequilíbrios para as pessoas. Que todos nós sejamos essa carta viva, que possamos ser esse servidor atuante, comprometido com o bem. Neste momento, Senhor, te rogamos o amparo para os países em guerra, para os locais onde existe ainda a fome, na África e mesmo no Brasil, pessoas nas ruas, pessoas que se adentraram ao mundo das drogas, são filhos vossos, Senhor, são filhos diletos da vossa misericórdia. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sofrem, mas em especial aqueles que fazem sofrer. Mestre Jesus, abençoa todos aqueles que estão ainda arraigados no egoísmo, no orgulho. Isso é a pedra angular que nos impede a nossa verdadeira felicidade. Mestre Jesus, te rogamos, abençoa todos aqueles de boa vontade, aqueles que estão praticando o bem, que estão realizando o culto do Evangelho nos lares, trazendo os recursos necessários para que possamos cada vez mais buscar as intuições com o alto. E nesse momento pedimos à equipe espiritual para abençoar as nossas almas, a fim de que possa servir de remédio salutar para as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, que assim seja. Então, nós encerramos mais um culto do Evangelho. Que Jesus abençoe cada lar que aqui chegar. Gratidão, luz e paz para vocês.